Salve, salve, rapaziada! Estamos chegando aqui para mais um cara a cara. Pelo amor de Deus, essa Copa do Mundo tinha que ter 78 clubes, 158 nações, para que a gente não precisasse voltar tão cedo para o Campeonato Brasileiro. E já nessa quinta-feira, o nosso Vascão foi escolhido para começar os trabalhos, né, pós-Copa do Mundo. Galera em amistoso e tudo mais. E na quinta-feira, lá no Barradão, o Vasco visita o Vitória da Bahia, o Vitória que tem 22 pontos, que está na 13ª colocação, e o Vasco, para você que de repente já se esqueceu, está na 17ª colocação, com 20 pontos, 2 pontinhos apenas atrás do Vitória. Então amanhã, na quinta-feira, é confronto direto. E para falar desse duelo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu estou recebendo ele, Ícaro Análises, o homem que é o maior hater de Carlo Ancelotti, o maior hater do volante Casemiro, o fã número 1 do volante Fernandinho, também ex-Manchester City e Seleção Brasileira e Atlético Paranaense, e é comentarista, analista de futebol e, acima de tudo, um torcedor do Vitória. Não é isso, Ícaro? Seja bem-vindo, querido. Fala comigo, meu parceiro João Mirante. É um prazer. Acho que é a primeira vez, né, que a gente vai fazer um conteúdo juntos. Sim. Mas é isso. Não é nem que eu seja rico de Carlo Ancelotti, eu só não acho que ele seja treinador para a seleção brasileira. Quanto a Casemiro, eu realmente não sou muito fã. Acho que superestimam ele demais por conta do que ele fez no Real Madrid, jogando ao lado daqueles caras. E quanto a Fernandinho, além de ser fã, é meu amigo, né? Grandíssimo amigo. E antes da gente cair para dentro no nosso cara a cara, vou te perguntar algumas coisas do Vitória, da tua visão também sobre o Vasco. Mas começando pelo Vitória, o Vasco, não sei se você acompanhou, Ícaro, esteve nessa pausa da Copa do Mundo muito conturbado, saiu o Renato Gaúcho, teve intervenção judicial, chegou um técnico português que vai estrear no Barradão aí, o Pedro Emanuel, e o Vitória, pelo que eu vejo de longe, foi mais estável nessa parada para a Copa, está lá com Jair Ventura, enfim, acho que está um clima de confiança, eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, deu um grande passo, ganhou a Copa do Nordeste aí nesse intervalo de Copa também, né? Como é que chega o Vitória para esse segundo turno, para essa segunda parte da temporada, pesando ainda questões de mercado? Se movimentou o Vitória, está se movimentando? Quais são as perspectivas, meu amigo Ícaro? Então, assim, eu acho que existe uma falsa ilusão em relação ao Vitória, porque o Vitória só está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Então, assim, se o Vitória perde o jogo quinta-feira, o Vasco pode ultrapassar o Vitória. Mas o Vitória começa esse ano, ele termina ali, acho que é 8 de dezembro, né? O final do Campeonato Brasileiro, aí tem aquela coisa por conta da Copa do Mundo, o campeonato começou 21 de janeiro, final de janeiro ali, né? Contra o Remy e tal, a Vitória ganha dentro de casa, só que a Vitória toma uma goleada do Palmeiras de 5, então Vitória muito irregular. E assim, o Vitória teve muitas lesões, teve um calendário muito cheio, só que eu, pelo menos, enquanto estava em Salvador, eu tentava fazer meu trabalho mais justo e honesto possível. Por quê? Porque eu era crítico em relação à geritura, porque o Vitória perde para o Baiano. Tiveram 3 clássicos esse ano. O Vitória perde o primeiro clássico do ano, que é no Barradão, toma 1-0. O Bahia com time alternativo, o Vitória com time titular. A final do Baiano, o Vitória começa ganhando dentro da Fonte Nova, faz um primeiro tempo muito bom, dada as suas limitações em relação ao Bahia e tal. Mas chega no segundo tempo e toma virada, não joga nada. E aí, 3 dias depois, tem um outro Bavi, que o Vitória começa ganhando de novo dentro da Fonte Nova e novamente toma um empate, poderia ter perdido. Teve um pênalti, o William José perde um pênalti, tal, que o Lucas Arcanjo defende. Então, assim, nos clássicos de Vitória, uma decepção total. E tanto o presidente quanto o treinador, eles gostam muito de vender o Vitória como um time de pobre coitado, não gostam de assumir o protagonismo, gostam de colocar o Vitória ali como a ovelha feia da turma, sabe? E eu não sei se você viu, até acho que foi ontem que eu fiz uma crítica em relação a isso. Então, assim, o Vitória, ele está muito forte dentro do Barradão, eliminou o Flamengo, um jogaço épico. Eu lembro que eu ficava infernizando meus colegas do trabalho. Mas vai ser um dia, vai ser uma noite especial e tal.
bora pro Barradão. Enfim, só que, mesmo eliminando o Flamengo, obviamente, é 10 vezes mais time que o Vitória, a qualidade técnica não precisa nem a gente entrar em discussão aqui. Mas o Vitória que vinha jogando mal em muitas partidas, principalmente na Copa do Nordeste, que o Vitória era o único time de Série A disputando ela, então o Vitória tinha a obrigação de ganhar, por mais que não disputasse uma final de campeonato regional há 16 anos. Então, assim, o Vitória tinha a obrigação, fez sua obrigação, mas eu acho que não deveria ser colocado esse título como a gente ganhou um título de Copa do Nordeste, até porque os adversários eram segunda divisão, terceira e quarta divisão. E o Vitória sofreu gol em quase todos os jogos. Sofreu gol contra o ABC, sofreu gol contra o Fortaleza, sofreu gol contra o Altos, contra o CRB. Então, um Vitória muito frágil, que eles gostavam, eles que eu digo, em especial o treinador, comissão técnica, gostavam de se colocar com, a gente está com um time muito lesionado, e o calendário está cheio e tal, mas isso é desculpa, até porque o Vitória enfrenta o Flamengo e passa sem sofrer gols. Então, se você consegue eliminar o Flamengo sem sofrer gols, você consegue ganhar jogos contra adversários inferiores sem sofrer gols. O Vitória saiu atrás na ida tanto na ida quanto na volta da final da Copa do Nordeste, contra o Fortaleza, treinado por Thiago Carpini, que é um treinador extremamente limitado. Então, assim, eu vejo uma falsa ilusão, mas, de fato, o Vitória teve picos excelentes nesta temporada, como a eliminação do Flamengo, o título da Copa do Nordeste, mas eu acho que isso ainda é muito pouco para colocar o Vitória como um time que não vai brigar para não ser rebaixado. Ô, Ícaro, vamos falar agora um pouquinho de campo e bola do Vitória. Eu vejo, já vi alguns materiais seus na coletiva com o Jair, e vocês ali na resenha e tal, ele gosta das perguntas lá que você faz, taticamente e tal, que eu acho bacana também, porque muitas vezes vai para a coletiva ali e se fala pouco, né, do jogo, das mecânicas, das ideias dos treinadores, com um negócio meio faltou vontade, vai sempre para uns jargões assim, e às vezes Porque nem faltou você vontade. substituiu fulano por ciclano, qual é a sua análise da partida? E não toca muito em aspectos de campo e bola. E eu queria falar sobre esse aspecto com você em relação à Vitória, para você me contar assim, um pouco do que são as valências do Vitória hoje, em termos de campo e bola, e o que é o defeito, aquilo que ainda, o principal defeito, ou os principais defeitos que precisam aí ser corrigidos para o Vitória ser mais competitivo. Assim, dentro do Barradão, a torcida do Vitória é extraordinária. Assim, a torcida do Vitória mudou de mentalidade desde a Série C para cá. Então, isso é forte dentro do Barradão. E com Jair Ventura, que eu tenho muitas críticas ao trabalho, ele chega no passado, ele consegue fazer o Barradão voltar a ser temido para os adversários. Mas é isso, é uma vitória que é da bola longa, da bola parada, da transição. O Vitória é um time muito físico, de muita porrada, muito faltoso, sabe? Então, essas são as principais características do Vitória de Jair Ventura. Positivas e negativas. Os pontos negativos, aí, então, são muitos. É um time que ele tem muitas dificuldades em pressionar o portador da bola. Então, como é que eu posso explicar para os vascaínos? É assim, ao invés de ter aquela raça de subir para pressionar e fazer falta, é um Vitória que espera o outro time errar. Marca com os olhos, entendeu? Marca com os olhos, às vezes você tem que chegar duro, não chega, dá muito espaço, e aí, quando você dá esse espaço, vem bola nas costas, bola na profundidade, e aí você tem que correr para trás, e aí tem que depender de um milagre de Lucas Arcanjo, como acontece a temporada inteira. Lucas Arcanjo fazendo muitos milagres, e o Vitória muitas vezes se safando, sabe? E aí acha um lance de bola parada, faz o gol, e aí as pessoas acham que tá tudo maravilhoso. E aí quando você critica, você não é torcedor do Vitória, você é torcedor do Bahia, enfim, aquelas baboseiras que o torcedor não gosta de ouvir a realidade. Mas, querido, deixa eu te falar, você está aqui no Rio de Janeiro e já vi você também soltando análises aí de times do Rio, de São Paulo, análise de todo mundo e tal, lá no meu Twitter. foco vai ser os 4 do Rio. Olha aí, bacana. Queria te perguntar uma visão sua do Vasco. O que você acha desse elenco do Vasco? O que você acha que o Vasco também pode fazer nessa temporada? Você conhece alguma coisa do Pedro Emanuel ou é um desconhecido para você também, assim como para todos nós? Não conheço ele, não.
eu conheço mais os treinadores brasileiros. De fato, eu tenho Uhum. um conhecimento mais dos treinadores brasileiros e tal, mas esses treinadores estrangeiros, assim, em especial português, né? Que são arrogantes demais, eu já não sou tão. Já não é muito minha praia acompanhar essa turma, Uhum. não. Mas eu espero que ele faça um bom trabalho com o Vasco. Eu acho que o Vasco poderia fazer algo que eu cobrava muito ao Vitória. A gente sabe que o Vasco não tem tanto dinheiro, não tem um poder financeiro como Flamengo, Palmeiras, o próprio Fluminense que vai pagar 2 milhões de salário ao Hulk, apesar de que acho que pagava quase isso ao Renato, né? Uhum. O Vasco pagava quase Então, isso. pois é, mas assim, dá para o Vasco fazer um time meio low profile, sabe? Contratar jogadores que estejam com fome, tá ligado, velho? Sei lá, que Uhum. queiram dar a volta na carreira, que queiram assumir a carreira. Tipo o Vitória. Pô, o Vitória teve uma época que contratou Luiz Adriano, Luan, aquele ex-grêmio, aí contratou Jean Mota, sabe? Uma galera que, pô, velho, você Já via que, acabou, né, cara? Tá na pós-aposentadoria já. tá ligado? E foi pra Salvador pra ganhar dinheiro, tá ligado? Pra ganhar dinheiro, não Uhum. jogar nada, se quer jogar. E aí, quando o Vitória contrata um Mateuzinho, um Dudu, que, pô, o Dudu foi do Volta Redonda, tá ligado? E Uhum. virou, pô, um dos ídolos do Vitória, Mateuzinho, um dos maiores ídolos da história do Vitória. O Vitória contratou no Ipiranga de Euxerim, lá do Rio Grande do Sul, sabe? Ainda contratou quase de graça, que a gente brinca em Salvador, que foi 500 mil e parcelado de 10 vezes, ou seja, o Vitória pagava 50 mil ao Ipiranga pelo Matheusinho. O Matheusinho hoje, extremamente bem avaliado, conquistou o Baiano, Uhum. Série D e Copa do Nordeste, sabe? Uhum. Pô, o filho dele é uma figuraça e tal. Então, assim, pô, custa o Vasco investir, procurar. Aí eu não sei até que ponto, até que sei não. O trabalho do scout, não, é porque muita gente bate nos analistas como se a gente mandasse nos No diretores, sabe? Ah, departamento, né? eu quero que você contrate X. E não é assim, bicho. Sei lá, eles pedem, ó, eu preciso de fulano, preciso de um zagueiro. Aí o analista vai lá, ele vai, porra, vou pesquisar aqui 30 nomes que podem ser úteis ao Vasco. Aí você, pô, quem você gosta mais aqui? Fulano, Beltrano e Ciclano. Aí o cara traz fulaninho de lá, entendeu? Que ele, nenhum dos três aí cai na conta dos analistas. E não é assim, o analista não tem esse poder. Não tem esse Uhum. poder. Tá ligado? E também tem que saber como é que o diretor negocia, se o time tem dinheiro. São muitas coisas Uhum. que acontecem numa negociação, tá ligado? Mas eu acho que dá para o Vasco garimpar esse mercado, sei lá, um mercado mais sul-americano, entendeu? Buscar uns jogadores ali jovens, tá ligado? Que são baratos e que têm potencial de, não só para ajudar o clube dentro de campo, mas também numa possível revenda, tá ligado? Buscar também jogadores ali da Série D, da Série C, tá ligado? Da Série B, que podem agregar. Bora para o nosso cara a cara, meu amigo Ícaro. Aqui saberemos a verdade. Você sabe que nesse canal, quando as coisas ficam em disputa, pesa para o lado do Vasco da Gama. Não tem jeito. Tem uma discussão, né? Quem é pai é Vasco. Pode dar empate também, lembrando aqui. E lembrando sempre a nossa audiência, não fique nervoso. Isso aqui não tem a pretensão de ser É só um show de resenha. ser um documento científico. Como é que pode? Esse é melhor. Rapaz, eu já aviso também a torcida que pode ficar brava. Não estou com muita disposição de defender os jogadores do Vasco, não. Tô meio de mal ainda. Não esqueci ainda do primeiro semestre, não. A gente vai voltando, vai se lembrando o que aconteceu, ou ficando com raiva de novo dos caras. Então não espere aqui de mim defesas apaixonadas. Tem gente que às vezes eu sempre vendo o Puma aqui na disputa. E, porra, você não defende o Puma, amigo. Adota o Puma e leva para tua casa. Então, se tu quiser Minha defender calmeira, ele, me responda uma coisa, você já foi chamado de não ser torcedor do Vasco por ser muito já. crítico? Você todo dia a gente é chamado disso, cara. Todo dia. Isso aí é normal. Olha Como a só. galera diz, de uma experiência individual mesmo. Não. Não torço pro Vasco, não. Eu escolhi essa desgraça aqui porque eu quero mesmo. Isso aí. Porra. Olha só. Vamos lá. Lucas Arcanjo e Léo Jardim. Eu deixo Ah, você votar primeiro. ou eu fico com o Arcanjo, eu acho que o Arcanjo tá fazendo, não de agora, mas tem umas 2 temporadas aí, 24, 25, esse 26 dele, eu até tem algum tempo já que eu peço ele na seleção brasileira. Eu acho que se ele não fosse de um clube nordestino, o mesmo caso de Luciano Juba do Bahia. Se eles dois não atuassem em um clube nordestino, pelo nível de futebol que vem atuando há algumas temporadas, eles teriam ido para a seleção brasileira. Eu fico Teriam sido com a Arcanjo, não é por considerados, clubismo, pelo não. menos. Eu não estou dizendo nem que tem que ser titular, mas seriam convocados ali e tal.
E eu nem falo de Arcanjo por clubes, né? Porque ele de fato tá num nível assim. Ele é um, eu tô falando isso porque o Vitória é uma defesa fragilizada. Então, quando o time tem uma defesa fragilizada, o goleiro aparece muito. Então, o O goleiro Léo aparece Jardim muito, aparece bastante também por causa sabe? disso. Então, o Arcanjo, ele. Boa. Eu fico com ele. Eu, E eu, até eu o acolho Jardim o hoje seu, tá um pouco abaixo, né? eu Do que já acolho o seu apresentou voto, um dia no Vasco. mas vou dar um empate aqui. Hum. Dane-se. Léo já registra sua opinião, está dado um empate, porque eu também não estou afim de defender muito Léo. Aliás, não estou afim de defender ninguém. Vamos lá. Edenilson ou Jamerson? Quem que você acha que vem na lateral direita? Seu palpite. Considerando que ele não tem tantos amores assim pela base do Vitória, eu acho que ele deve. Eu não sei se tem um lateral disponível, eu não estou lembrado agora. Nathan Mendes, acho que o Matheus Silva estão operados, fizeram cirurgia e tal. Fala Então, o que é o teu, então, porra. eu vou colocar o Jamerson aí pelo Já. que aconteceu nos últimos 2 jogos antes da parada da Copa, É. que foram as finais da Copa do Nordeste. Mas Jamerson ou Puma, Rodrigues, o artilheiro, Pumita da galera? Aí eu vou ficar com o Puma por ele ser da lateral Olha direita, aí. assim, tá ligado? Olha só, Pumita Rodrigues vencendo um cara a cara aqui, momento histórico nesse canal. Vamos lá, Kaká ou Cuesta? Cara, a defesa do Vitória tá muito boa, velho. É, Tipo assim, eu até falei tempos atrás que quando tinha Wagner Leonardo e Camutanga era uma defesa também muito sólida, tá? Mas eu acho o Kaká e o Luan Cândido bem melhores do que foram o Wagner Leonardo e Camutanga, sabe? Então eu fico com o Kaká, que ele chegou, ele conseguiu ali até de certo modo dar uma solidez defensiva, passar uma segurança maior na defesa do Vitória, que vinha Richelli, boa. Camutanga, enfim, jogadores que não tinham tem a menor condição de performar na Série A e eram titulares. Kaká, eu não estou afim de defender o Cuesta também. Começou muito bem aqui, mas depois caiu. Ficou Eu gosto do ali Cuesta também. entre titular e reserva. Voltou com dreadlocks agora. Vamos ver se com esse novo branding aí ele também não volta melhor para esse segundo semestre. Luan Cândido ou Robert Renan? O meu querido Ícaro. Porra, boa disputa essa, né? Quer dar um empate aqui para a gente não Mas discutir? dá um empate, dá um empate, dá um empate. Tá bom. Pra Agora mim, essa aqui eu vou ganhar. Essa aqui eu vou poupa ganhar. tempo. Ramon e Poupa tempo. Cuiabano. Poupa Poupa tempo. tempo, poupa tempo. Cuiabano. Tá certo. Se você não quer defender Cuesta, eu nunca defendi Ramon e nunca vou defender Ramon. Não existe É o pior essa que eu coisa. estava te falando aqui antes da gravação, que eu não vejo tantos jogos do Vitória assim, e quando eu vejo esse Ramon, me parece lá um voluntarioso, né? Cara Leva que pro Vasco, corre, pô. Leva dá pro o Vasco. certo. Leva. Você vai gostar rapidinho dele, é na primeira partida você vai querer mandar de volta. É complicado, hein? Ó, Zé Vitor e Barros. Zé Vitor. Zé Vitor. Fico Olha com Zé aí, Vitor. cara. Pô, Acho pior que que o Barros Barros. é um dos poucos que eu tenho sanha para defender aqui, cara. Mas fale do Não, Zé deixa Vitor, por empate, bota favor. empate, bota empate. Então tá bom, então deixa eu empate. Mas fale do Zé Vitor um pouco para mim. Cara, Zé Vitor ele chega da Portuguesa junto com o René. Ele tem uma estrelinha um pouco abaixo e tal, ruim, mas de fato tem umas lesões com Vitória. E aí ele ganha a vaga de titular. E ele começa mal, mas depois ele cresce o futebol dele. Ele tem um chute de média e longa distância muito bom. O que me Ele, chamou a atenção nele, eu vi no jogo contra o Flamengo, Copa do Brasil, pô, ele tirando as bolas de cabeça tudo. ele é muito Um alto, desse né? tamanho assim, velho. Eu Ele é tô muito alto. querendo muito um cara assim no Vasco, inclusive. Ele chegou ali e encaixou esse meio de campo do Vitória, que acho que é o que a gente falava em Salvador, é que o Vitória tem um dos melhores meio-campistas do país no geral. Sabe? O Vitória tem muitos meio-campistas bons. Zé Vitor, Baralhas, Martins, Dudu, Mateuzinho, que joga por ali. Eu, com certeza estou esquecendo de alguém agora, mas o Vitória tem um meio-campo assim muito, muito forte. Sabe? Beleza. Vamos lá. Menino Barros aqui, a galera conhece, é um garoto da nossa base que ano passado chegou muito bem, tem muito potencial, está se desenvolvendo ainda na carreira. Às vezes dá umas surtadinha ali Normal, legal. leva um cartão amarelo bobo e tal, mas é coisa da maturidade também, do aprendizado, mas é um ótimo valor aí do Vasco, da base. Thiago Mendes e Martínez. Aqui vai ser, embora o Martínez seja um bom jogador, vai ser o Thiago Mendes, tá, meu querido Ícaro?
ter muita resenha, né? Acho que poderia ser empate, mas acho que não é um absurdo o Thiago Mendes ganhar, não. Eu gosto muito Thiago dele Mendes. também. É o nosso Só melhor jogador. jogador, deixa ele aqui. Ó, Ah, então, Baralhas e Rojas, cara. E aí? cara, que Baralhas ele tem uma lesão e ele volta muito abaixo do que ele vinha É, desempenhando, tá ligado? Baralhas era um dos melhores jogadores do Vitória na temporada. Eu não sei como tá o Rojas aqui, se ele tá muito bem e tal. muito bem não tá, não. Mas ele é... Sabe aquele cara que tu vê que tem a diferença, né? Tem jogador que tu vê assim, que é bom jogador. E tem jogadores que você olha, esse é bom de bola. São duas coisas diferentes. O Rojas, ele é bom de bola. Dá para ver que ele... Bom de bola. Vai ser um bom jogador, vai Então vou ficar com Baralhas. vai assim um caminho. Eu sei que tem muita gente na torcida que gosta do Rojas e tal. Eu acho que ele ainda está se adaptando, é um cara que tem alguma qualidade, mas ainda precisa mostrar muito mais para ser o camisa 10 do Vasco, como ele vem sendo agora, né? Enfim, tá bom. Vou até deixar o Baralhas aqui. Rapaz, Rojas, tá ruim para você, hein? Ó, Eric e Adson, poupa tempo. Eric é Poupa um tempo, dos poupa melhores tempo. pontinhas aí do Futebol campeonato. brasileiro, em Olha só, 26. Acho que ele tá no top 3, inclusive. por mais que você goste muito do Mateuzinho, Gomes e Mateuzinho vai ganhar o nosso Andrés Gomes aqui. Não tem Mateuzinho problema não, vai porque o ter que Mateuzinho também, guardar. ele jogando nessa ponta aberta aí, ele tem o futebol dele limitado, tá ligado? Então, tudo bem ser Andrés Gomes, eu gosto muito Uhum. dele também. Bom jogador. Mas aí, pai, no ataque acho que é poupa tempo. E a René ou Spinelli, cara, olha só, nem que eu nunca tivesse ouvido falar desse René, eu votava nele, porque o nosso Xuxa do inferno é complicado. Vamos ver se nesse segundo semestre ele volta melhor. Ele fez um gol maneiro contra o Fluminense na virada. Ele fez uns 3-2, gols na né? Sul-Americana aí também. Mas, cara, é um jogador que, porra, tem uma limitação terrível, assim, na minha visão. Assim. Para mim, ele é o mais limitado dos atacantes que o Vasco tem, tecnicamente. Talvez seja o único 9 de área, mais de referência, mas tecnicamente ele é pior do que o nosso DVD. Ele é pior do que o Brenner também, tecnicamente. DVD Mas é velado aqui no Vitória, né? Não sei se você sabe. eu tô ligado, eu tô ligado. DVD que começou Odiava até DVD, com odiava moral com o DVD. Renato. Aí depois você odiava o DVD. O quê? Ele me fez passar muita raiva, você não tem noção. Não. Muita Você raiva sabe que mesmo. eu sou da pequena parcela minoritária que defende o útil atacante DVD, Não, eu acho que seus ele é útil, mas pivôs e sua. na época que ele era muito novo, tá ligado? Muito verde, tanto ele. Eu não sei se ele toma muita decisão errada no Vasco, mas no Vitória, vixe, misericórdia. Chega a dar dor no coração só de lembrar. Né? Ele não chega a ser dos jogadores mais inteligentes do Brasil, não, meu amigo Ícaro. Mas ele tem um pivôzinho que me agrada. Ele é melhor que o Spinelli, tá? Assim, É, na minha, eu na gosto minha dele visão. de 9. Acho que foi o jogo contra o Grêmio, que ele joga de Você 9, que o Vasco analisou tá. ele. E o Vitória Foi, queria o David, quase que pega o David agora foi, no no começo começo do do ano, foi, ano. foi, foi, Foi foi. por pouco. Foi Verdade, por pouco. verdade, Olha verdade. só. E acho que seria E útil aqui também. técnico Jair Ventura ou Pedro Emanuel? Aí vai ficar o Jair, Ah, que a eu gente fico com o Jair, né? nem conhece o português ainda. Como é que a gente Pois vai é. falar qualquer negócio O dele, Jair né? é atual campeão da Copa do Nordeste. Tá Olha bem aí. aí, ele mudou o Flamengo. Então dá essa Ó, moral pra ele. o nosso esquadrão ficou assim, Ícaro, né? Me diga em que posição que vai parar essa farândula aqui, ó. Lucas Arcanjo ou Léo Jardim no gol. Puma, Kaká, Luan Cândido ou Robert Renan, Cuiabano. Zé Vitor ou Barros, Thiago Mendes, Baralhas, Eric, Andrés Gomes e René. Isso aí é G6, pô. Brincando. Fácil. É ou não é? Jogando só em São Januário e no Barradão, pai, já foi. Um jogo é em São Januário, outro no Barradão. Aí a gente vai indo para as Bate todo cabeças. mundo. O time que formou desse cara a cara, esse esquadrão aí, com alguns empates aqui entre Léo Jardim e Arcanjo, Luan Cândido e Renan, Zé Vitor e Barros, e vitórias aqui de Puma e Cuiabano, vitória também do Kaká, vitória do Baralhas, vitória do Eric e do René.
enfim, equilibrado o confronto. Se espera um equilíbrio no Barradão, né? Agora, só para arrematar, o que você está esperando de postura do Vitória? Você acha que vai jogar do mesmo jeitinho, para contra-atacar, vai tentar mandar no jogo? Depende, né? Às vezes o time toma um gol, tem que sair para o jogo, não tem jeito, né? Aí muda toda a dinâmica. Mas de início, qual será a postura do Vitória, você imagina? Desde que Jair Ventura chegou no clube, acho que essa é a primeira vez que ele teve um período longo para trabalhar sem uma turbulência, porque quando ele assume o Vitória ele assume o Vitória logo 2 rodadas seguintes, o Vitória tomou 8-0 no Flamengo, aí perdeu para o Fluminense dentro do Barradão. Então, assim, é agora que ele teve mais tempo para trabalhar. Eu acho que os jogadores que estavam lesionados voltaram ao seu... Alguns, né, não todos, voltaram ao seu melhor nível. Então, ele teve tempo para trabalhar, sem calendário, jogadores voltando, descansados. Tudo que ele criticava, tudo que ele reclamava, ele teve. O Ica, você sabe que tempo para trabalhar para técnico ruim é uma desgraça, né? Ele tem tempo para estragar tudo. Às vezes, quando estava dando certo no vamos que vamos, no freestyle. Aí senta lá para treinar, acabou. E é exatamente isso. Assim, apesar de que eu não sei se eu vou continuar fazendo conteúdo da dupla Bavi, mas eu quero ver como é que o Vitória vai voltar depois desse período aí sem jogos e tal, descansado para ver, sabe? Então, eu realmente não sei o que esperar, se o Vitória vai propor o jogo, vai ter iniciativa, porque o Vitória sempre, até por características de Ventura e do Vitória, ser um time mais reativo. Então, não sei se o Vitória vai se impor assim, eu acho que deveria fazer isso. Bom, muito obrigado aqui pela sua presença, meu querido. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao canal, seja também muito bem-vindo aqui ao Rio de Janeiro. Muito sucesso aí na sua jornada, na sua caminhada. Pois você vai frequentar aqui os jogos dos times do Rio, a gente vai acabar se esbarrando. Capaz da gente se ver logo nesse aí. Estou com um tempão que não vou a São Januário, capaz de eu ir nesse. Jogo é 8h30. Sábado. 8h30, sábado? Que horário bom também que eles inventam. Mas assim, cara, muito obrigado aqui pela sua presença, pelo seu tempo. Muito sucesso aí na sua caminhada aqui no Rio de Janeiro. Tenho certeza que você vai longe aí com a sua dedicação. E na quinta-feira estamos de volta à borracharia, como o povo está dizendo. Eu nem sei de onde surgiu isso, só vejo o povo falando, não sei de onde veio, mas, ao que tudo indica, quinta-feira estaremos de volta à borracharia para ver o nosso futebol de cada dia aqui do nosso Brasileirão. A gente fala mal, mas eu gosto, tá? Eu adoro o Campeonato Brasileiro. É o que eu gosto de ver. Já tinha que acabar há muito tempo. É o que eu gosto de ver, cara. A gente vê os Premier League da vida também, Champions, mas... Gosto de ver o Campeonato Brasileiro. Pô, adoro, cara. Um sabadão de tarde ligar, tá dando lá um Vitória e Mirassol, tá dando lá um Corinthians e... Exatamente. Curitiba. Enfim, eu gosto de futebol brasileiro. Eu acho que é um futebol que, assim, tem muitos times tradicionais, né? Muito time de massa, muito time de relevância local, né? Um futebol que se criou através dessas rivalidades estaduais, né? A grandeza dos clubes vem mais daí do que depois do Campeonato Brasileiro e tal. Todo mundo já era grande quando surge o Campeonato Brasileiro, né? Grande por conta das rivalidades locais. Então, é o futebol nosso, é o que eu gosto de ver e gosto de acompanhar. Olha só, valeu, querido. Tamo junto. Tamo junto, Almira. Um abraço, obrigado e até a próxima. Boa sorte aí pro Vitória a partir de sexta-feira. Quinta-feira tá tranquilo. Deixa o Vascão pontuar, senão vai ficar, chorado, maluco. Ficar com 20 pontos aí. Olha aí. Vamos lá. Fazer essa boa pra vovó. Tamo junto, querido. É nóis. Um abraço. Valeu.